Você pode admirar toda a criação de Deus? Ele organizou o tempo, criou a luz e fez existir tudo com sua palavra. Conheça Indescritível. Este livro ajudará a criançada a descobrir a incrível criação de nosso indescritível Deus. Uma obra que mostra a majestade da criação com descobertas científicas, fotografias, ilustrações e 100 devocionais sobre Deus e a ciência, finalizadas com uma oração. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Indescritível, um lançamento CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 10. Poder do alto contra as hostes da maldade. A paz do Senhor para todos, e aqui estamos de volta com o comentário da lição número 10. Poder do alto contra as hostes da maldade. É o capítulo 10 também do livro do trimestre. E nós vamos tratar hoje sobre Simão Mágico, Simão de Samaria. Isso está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. E aqui está também no contexto um tema pertinente à batalha espiritual. Nós falamos no início, logo na lição número 1, que a batalha espiritual é uma realidade, citando alguns exemplos, como no caso de Jó, como o profeta Micaías, como o apóstolo Paulo, em Filipos, e mencionamos também Simão Mágico. E isso aconteceu ali em Samaria. Na verdade, quando Filipe chegou em Samaria, o Senhor Jesus já havia estado ali antes, abriu as portas por meio da mulher samaritana, e ali diz o texto sagrado em João no capítulo 4 que muitos samaritanos creram em Jesus. E todos nós, leitores da Bíblia, sabemos que havia na época um clima de tensão entre samaritanos e judeus. Embora, bem entendido hoje, o governo de Israel reconhece os samaritanos como judeus, né? Porque os samaritanos eram um povo híbrido, uma mescla de gentios com judeus. Quando os assírios levaram as 10 tribos do norte para o cativeiro, a política dos assírios era substituir a região conquistada por outros povos para eliminar algum movimento nacionalista, algum momento de independência, de modo que todo mundo era estrangeiro e estava todo mundo desarticulado para qualquer levante contra a metrópole. Quando os assírios levaram as 10 tribos do norte para o cativeiro, os assírios trouxeram também estrangeiros para povoarem na terra de Israel. E os israelitas que ficaram na terra e os gentios que vieram do estrangeiro para povoar a região, eles terminaram se misturando, e aí surgiu um povo que nem era totalmente israelita e nem totalmente gentio, eram os samaritanos. Mas aí não era o problema. O problema maior aconteceu quando os judeus retornaram do cativeiro, que os samaritanos que viviam ali se tornaram
hostis aos judeus e vice-versa, porque os judeus recusaram a participação dos samaritanos nos projetos religiosos, porque eles entendiam que já estava seguindo um outro modelo. E não somente isso, os samaritanos adotaram só o Pentateuco, a lei de Moisés, e não somente isso. O Pentateuco dos samaritanos tem cerca de 6.000 variantes. Não é exatamente o texto ipsilíteres do Pentateuco hebraico, dos judeus. E não somente isso, eles construíram um templo próprio lá em Gerizim. Quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, e ela disse assim, abre aspas, nossos pais adoraram aqui nesse monte. E como vós dizer, quer dizer, vós os judeus, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar em que se deve adorar. Fecha aspas. A mulher samaritana indagou o Senhor Jesus, porque ela estava se referindo ao Monte Gerizim, ao templo que os samaritanos construíram. Mas acontece que ali era a região onde Jacó deu aquela herança para José, como o texto sagrado mesmo afirma, em Siquém, Samaria. Então, ali já demonstra que havia aquele clima de tensão, porque o texto é muito claro de porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Mas isso aconteceu, isso veio já do período depois do cativeiro. Então você vê quando as autoridades de Israel insultaram o Senhor Jesus, chamaram de samaritano. Está lá em João no capítulo 7, quando Jesus está discursando, ele diz, eu não estou dizendo que tem demônio e que é samaritano. Então veja só, comparar alguém que tem demônio e no mesmo nível de um samaritano, você vê o texto de desprezo que os samaritanos tinham na época. E também em Lucas é o mais irônico dos quatro evangelistas. E ali, na parábola do bom samaritano, você vê que no final, quando Jesus conta a história, aí Jesus pergunta para o religioso judeu, isso, qual desses vos parece que foi o próximo daqueles que ajudou, que caiu na mão dos salteadores? Porque falou do sacerdote, que passou de lago, olhou, não deu a mínima. Depois falou de um levita, que também viu pessoa caída na beira do caminho, também não socorreu. Aí diz lá que ocasionalmente passava um samaritano. E o samaritano deu assistência. Fez o papel bonito, fez o papel que o sacerdote devia fazer e não fez, fez o papel que o levita deveria fazer e não fez, que era uma elite religiosa, espiritual do povo de Israel. E, no entanto, o samaritano, que era desprezível, que não significava nada para eles, ele que fez o que deveria ser feito. Muito bem. Aí, quando Jesus contou essa história, aí Jesus perguntou para aquela autoridade religiosa de Israel, qual destes te parece foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Aí você sabe qual foi a resposta dele? Você acha que ele falou o quê? Foi o samaritano? Jamais, isso é muito forte, muito pesado para ele falar isso. O samaritano está nos dando uma lição. A jumenta de Balaão falando, a gente vê isso muitas vezes no nosso dia a dia. A jumenta de Balaão continua falando. Então, sabe o que ele disse? Aquele que usou de misericórdia. Era muito forte para ele falar o samaritano. Aquele que usou de misericórdia. Aí sabe o que Jesus disse? Vai e faz o mesmo. Resumindo, mandou o judeu imitar o samaritano. Bem feito, olha aí. Então, Jesus, isso mostra o clima que havia entre judeus e samaritanos. Quando Filipe chega em Samaria, aí sim, olha, é o poder de Deus, é a lição, o poder do alto contra as hostes da maldade. E
E o texto fala com clareza meridiana que Filipe fazia milagres no nome de Jesus e que as pessoas prestavam atenção a tudo que Filipe dizia e fazia. Era o poder sobrenatural na vida daquelas pessoas. Havia muita alegria, conversões, realmente um avivamento. Mas o texto fala também que havia ali um mágico, um enganador, um charlatão, um esotérico, né? Que ficou encantado com Filipe e seguiu também. Não dá para saber, é claro, porque diz o texto que até também Simão se converteu, mas não se sabe se essa conversão foi autêntica, foi uma conversão legítima. Pelo contexto, parece que não, porque quando Pedro e João chegam em Samaria para dar suporte ao trabalho que Filipe estava fazendo, diz a Bíblia que ele impunham as mãos e as pessoas recebiam o Espírito Santo. E aí Simão percebeu, achou que Pedro e João conheciam uma fórmula mágica e agora ele ia ampliar o seu currículo. Bom, também estava seguindo o grupo de Filipe, estava ali no meio. Foi batizado também. Então, e ele era mais um espia que estava ali movido pela curiosidade, querendo informações, confundindo, achando que o cristianismo era alguma coisa mágica. E quando viu que um humilde pescador da Galileia impunha as mãos sobre as pessoas recebiam o Espírito Santo, ele não deu outra. Escuta, quando você quer? Fala para mim, quando você quer que eu tenha esse poder também. Ele levou uma que nunca mais na vida se endereçou. Pedro amaldiçoou. Eu sei que o relato termina com Simão dizendo: ora por mim para que nada disso aconteça. Mas a história mostra que Simão Mágico se tornou um grande opositor de Pedro. E ele continuou fazendo magias, Ele é um dos fundadores do gnosticismo. Se você ler Irineu de Leão, a sua obra Contra as Heresias, tem em português. Ali ele fala, e outros pais da igreja mencionam que a figura de Simão Mágico no gnosticismo foi muito importante para ele. Ele foi um dos mentores do gnosticismo, que tanto trabalho deu à igreja no segundo século da era cristã. Mas o certo é que Simão passou para a história como um exemplo mau, um exemplo ruim. Até a palavra simonia, sabe o que é o simoníaco? É aquele que vende as coisas sagradas por dinheiro, sabe? Que faz oração por dinheiro, que oferece curas por dinheiro. E na Idade Média esse termo simonia foi usado por causa de Simão, que tentou comprar o dom de Deus com dinheiro. E o mundo está cheio de simoníacos hoje. A simoníase continua ainda hoje. Então, e ali foi desmascarada as obras infrutuosas das trevas. Simão Mágico realmente ficou provado que ele não era, ele se colocava como um Deus. Um Deus, pode ver que o texto sagrado fala que era tido como uma grande celebridade, como uma grande personalidade. Então, e aquela redação ali mostra, e Justino Mártir, Irineu de Leão e outros pais da igreja afirmam que ele era tido como um Deus, como uma divindade. Mas um humilde pescador da Galileia destroçou por completo, desmascarou as obras infrutuosas das trevas, e o poder do alto contra as hostes da maldade prevaleceu. E aqui nós temos a lição para os dias de hoje. Os discípulos de Simão estão por aí até hoje. Eles estão por aí. E devemos ter esse poder do Espírito Santo que Jesus conferiu aos apóstolos, o apóstolo Pedro, e conferiu à sua igreja. Nós temos essa autoridade hoje para desmascarar o poder
das hostes da maldade. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.